Retomando, então, nossa conversa. A gente termina a nossa conversa de hoje com as perguntas de vocês, com as questões de vocês, os que levantaram a mão, né? Ainda falta o Danilo para falar da leva da semana passada. 1000 perdões de novo, viu, Danilo? Me desculpe mesmo, passou aqui. Eu acabei me empolgando com Heimlich e foi, certo? E mais o pessoal que está com a mão levantada, que nós temos aqui, a Rita, o Vitor, a Nayara e a Bruna, tá? Eu não me esqueci, certo, do segundo tópico que eu coloquei na aula de hoje, o absolutamente desconhecido Lovecraftiano, que é a contraparte do Unheimlich freudiano. É uma teoria que se contrapõe a Freud, tá? Mas a gente não precisa falar disso hoje, a gente pode falar disso rapidamente também no comecinho da aula que vem, tá? Em que nós vamos lidar com o romance Drácula. Espero que todos leiam, certo? Ou quem não leu, que leia, aproveite essa oportunidade, tá? Quem consegue ler no original em inglês, melhor ainda, vai conseguir fruir a experiência muito melhor, tá? E aí eu falo brevemente o que é o absolutamente desconhecido do Lovecraft, que é só um contraponto, né, ao Unheimlich freudiano, certo? É uma outra possibilidade que nós vamos encontrar. Essa é muito rara, tá, de ser encontrada na ficção de terror e de horror, mas ela ocorre muito pelo trabalho do próprio Lovecraft, tá? Pela ficção do próprio Lovecraft, né? Tanto que ele vai se contrapor a Freud justamente porque a ficção dele, né, o fazer ficcional dele, né, ele não considera, né, um Heimlich, certo? Eu dou dando, assim, os comentários, né, vocês estão fazendo aqui, tudo mais, nananã, eu não olho, né, vocês sabem, eu já falei para vocês, participação em comentário não conta como participação, mas é verdade. Hoje, Drácula completa 126 anos de publicação, é verdade, 26 de maio de 1897, né, o Drácula foi publicado, o romance Drácula, publicado na Inglaterra, né, há 126 anos atrás, é verdade, sim. E é uma curiosidade bem interessante. Eu gosto dessas coisas, né? Dessas efemérides, né? Aqui, qual a melhor tradução de Drácula? Cido, não tem melhor tradução de Drácula no Brasil. Todas são ruins, certo? Escolha a que você quiser, certo? Aquela que você achar ok. A da Dark Side é boa, mas só boa. Tá? Seria, vamos colocar assim, a menos ruim, certo? Deixa eu ver aqui, eu lembro que teve um comentário que o Fred fez, também não conta como participação, viu, Fred? Fred me orientando. Se não me engano, a etimologia da palavra monstro tem a ver com mostrar e denunciar, isso mesmo, vem de monstrare, né? E aí teria alguma relação com o filme do Hyde, por exemplo, né? Ele mostra algo exatamente. É um monstro, a palavra monstro de fato. Uma das etimologias dela é do mostrare, né? Do demonstrar, do expor, né? Do mostrar a monstruosidade, mostrar aquilo que está escondido e que sempre é perigoso, monstruoso, feio, aterrorizante, né? Tudo que é reprimido e que volta, minha gente, não pode ser bonito, né? Não tem como ser bonito. Mas vai se tornar bonito esteticamente, sim, quando a gente falar de ficção de vampiro, semana que vem, tá? Aí o monstro vai ficar bonito. Mais do que bonito. Ele vai ficar lindo e sedutor e vai provocar os nossos desejos mais íntimos, tá? Já aviso desde já, certo? Mas vamos lá. Danilo, fale. Boa noite, professor.
Eu anotei a minha pergunta da semana passada com umas palavras-chave aqui, mas memória não é meu ponto forte, então eu peço desculpas se talvez a pergunta só um pouco desconexa, que eu estou tentando refazer minha linha de raciocínio da semana passada. E, na verdade, não é nem 100% uma pergunta, é mais uma reflexão que eu vinha tendo com questão ao horror e terror, que se combinou quando eu li o Tripas na semana passada. Que uma coisa que eu sempre compreendi da minha reação nas ficções de terror e horror, que minhas reações sempre são muito pautadas com relação à punição que os personagens sofrem, certo? Não punição moral, apesar de que eu sei que tem um cunho moral fortíssimo no terror e no horror, mas com a punição mesmo da questão de dor e mutilações e tudo mais. E eu comecei a me perguntar por que, por exemplo, no Tripas eu senti tanto, né? Eu comecei a sentir tanta repulsa, mas, por exemplo, no filme Pânico 4, que acontece basicamente a mesma coisa com o personagem na piscina, eu não sentia praticamente nada. E isso me fez ter umas outras reflexões sobre outras obras de terror que eu gosto muito. Por exemplo, aquele filme Terrifier, do palhaço, que eu gosto muito, justamente por conta do gore, né? E tem uma obra também japonesa chamada O Enigma da Falha de Amigara, que é uma das minhas favoritas e que um pequeno resumo, bem resumido da obra, é que as pessoas encontram uma montanha que foi aberta recentemente e que nessa montanha os buracos formam silhuetas de pessoas. Silhuetas perfeitas que as pessoas conseguem se ver nessas silhuetas. E todo mundo começa a querer entrar nesses buracos porque acha que é seu destino. E aí, no final da obra, tipo, 6 meses depois, eles encontram outros buracos do outro lado da montanha e veem as pessoas vivas saindo de lá 6 meses depois, todas deformadas, porque os buracos foram se deformando. E isso me fez começar a pensar do porquê novamente, porquê que eu senti tanto e porquê que o Tripas me fez tanta repulsa, e obras que os personagens morrem rapidamente não me causam repulsa tanta. E isso me fez pensar que talvez dentro do terror a gente tenha essa relação de punição com vida e morte, certo? Que quando o personagem está passando por aquela punição, é como se a sobrevivência fosse um prolongamento dessa punição, né? Seja uma extensão dessa punição. E a morte seria como se fosse um escape, né? Que a pessoa está finalmente liberta. Por exemplo, no Tripas, né? O personagem, no final, ele precisa comer o próprio intestino para poder fugir da piscina, e ele fala que o resto da vida dele foi um sofrimento horrível, né? Porque ele sobrou, se não me engano, 15 centímetros só, né, do intestino dele. Ele teve que conviver com essa dor pelo resto da vida dele. E eu me colocando no lugar desse personagem, eu consigo meio que sentir fisicamente essa dor de passar o resto da vida com essa punição prolongada, né? E aí a mesma coisa dentro da falha de Amigara, da sensação de você passar 6 meses tendo seu corpo deformado por uma falha geológica. E a diferença entre essas e, por exemplo, o Premonição 4 é que o personagem morre rápido. Ele tem, novamente, todos os órgãos dele sugados ali pela piscina, mas ele morre na mesma hora. Ele não precisa continuar sentindo aquela punição, né? E, novamente, do Terrifier são cenas horríveis, cenas muito violentas, mas que a gente sabe que os personagens ali, por mais que o sofrimento deles pareça durar muito, todos eles morrem ali no mesmo dia, né, que isso está acontecendo. Então, eu comecei a minha pergunta, entre aspas, é essa: se realmente existe essa ligação dentro do terror, da vida sendo um prolongamento da punição, um prolongamento aí uma extensão da dor, e a morte como um escape. Isso, inclusive, eu faço até um relacionamento aí com a segunda geração do romantismo, né? Aquela questão da morte como uma libertação e suicídio e aquela coisa toda. Novamente, desculpa se minha pergunta parece um pouco desconexa e sem um ponto central, é porque eu passei assim uma semana, então eu não me lembro mais de qual era a minha linha de raciocínio 100% na semana passada. Não se preocupe, Danilo, tá ótimo. Olha,
Eu acho que a resposta para isso a gente até já deu aqui na fala do Emerson, quando ele falou de dor e prazer. O que é a punição? Punição é gerar dor. Quanto mais você prolonga essa punição, mais prazer se tem. Esse é o segredo, certo? Por que na ficção a gente tem representações da punição, da dor, chamem como vocês quiserem, certo? Por que isso chama a sua atenção? A que se prolonga, né? Aquelas que são pontuais, como acontece em premonição mesmo, é uma cena só. E acabou, morreu. Agora, o que chama a sua atenção, o que te causa prazer, na verdade, Danilo? E aqui, filho, desculpe, mas nós compartilhamos a mesma perversão. Nós dois somos sadomasoquistas. Eu sou também, certo? Porque só um sadomasoquista vai gostar, vai ter prazer com a dor, certo? Especialmente quando ela se prolonga. É isso que é o prazer da dor. Não é a dor pontual, é a dor que se prolonga, tá? Então, isso tem esse elemento que você colocou, a punição física das personagens que toca você e que te toca mais quando isso é prolongado no universo ficcional, é isso. Você está relacionando punição a prazer. E é isso mesmo, é assim que a psique funciona, tá? É assim que a psique funciona. Isso para Freud é uma perversão. Perversão, vejam bem, tá, gente? Não é um crime, tá? Não é uma coisa absurda, não é uma coisa. Não, faz parte do aparelho psíquico. Perversões são modos de exercer o prazer. São forças do desejo. E nós somos isso. Isso é parte da nossa psique. Todo mundo aqui tem alguma perversão. Ninguém escapa. Certo? Ou ela é mais forte, ou ela é mais fraca, ou ela é inconsciente, semiconsciente, ou ela está reprimida, ou ela está recalcada, mas ela está em algum lugar dentro de você. Certo? Então, quando eu digo perversão, eu não estou criticando absolutamente nada, eu estou simplesmente constatando um fato. Tá bem? Então, o que você colocou é basicamente isso, Danilo. Vai nesse caminho, tá? A punição é uma forma de prazer. E por que isso é feito, né? Por que se lida no espaço da vida? A morte, né? Por que não se quer a morte em ficções, em situações de punição, de dor? Porque é só enquanto você está vivo, certo? O nosso referencial é o corpo. Por isso, o que você descreveu, existe todo um gênero ficcional, né, que lida justamente com a punição física, certo? No universo da ficção de terror e de horror, que é o body horror, o horror do corpo, certo? Isso está Tripas, isso está o filme que eu esqueci o nome que você mencionou, mas sei qual que é, o do palhaço, e as obras literárias, fílmicas e de outros gêneros ficcionais que lidam com o Terrifier, exatamente, que lidam com essa questão da punição dor do corpo e a extensão disso ao longo da vida. Né? Isso que te chamou a atenção no Tripas, né? Em que o menino vai lá, teve que morder o próprio intestino, não foram 15 centímetros, são 6 centímetros. É menos ainda, certo? Então, assim, e com isso ele teve a dor, né? Uma dor que ela não precisa necessariamente ser física, mas ela é residual ao longo de uma vida inteira. Né? Só se pode sentir dor enquanto se está vivo. Só se pode ter prazer enquanto se está vivo. Porque o prazer, ele advém do corpo, não da alma. Então, quando eu morro, acaba. Já era. É a coisa mais chata, tá, gente? O mundo espiritual. Não tem sexo. Chatíssimo. Extremamente boring. Tá? Por isso que a gente prefere o quê?
Quando a gente projeta na ficção no mundo espiritual, céu e inferno são representações projetadas na ficção do mundo espiritual, certo? Independentemente do que você acredita, são projeções do mundo espiritual. Céu e inferno. O inferno é muito mais interessante. É muito mais interessante. Pega o inferno de Dante. Imagina isso, Danilo, você que é um pervertido igual eu. Uma punição que gera uma dor eterna. Não é durante uma vida, é por toda a eternidade. Isso é o paraíso do sadomasoquista. Esse é literalmente o paraíso do sadomasoquista. É isso que o sadomasoquista sonhou como o prazer supremo. Tá certo? Não é uma dor que se prolonga durante uma vida, é uma dor eterna. Daí o mito de Quiron. Procure o mito de Quiron na mitologia grega, que você vai ter justamente isso, uma dor eterna, que não tem cura. Não tem como ser curada. Ela é permanente, ou seja, uma punição permanente, que envolve dor. E onde eu tenho dor, eu tenho a irmãzinha gêmea da dor. O irmãozinho gêmeo da dor. O prazer. Se tem dor, na jogada, tem prazer também. Tá? É mais ou menos nesse caminho o seu comentário que eu teria a colocar aí para você. Tá bom? Rita. Oi, professor. Só pegando o gancho disso que você está falando, né? A gente vê muito a questão de... Rita. Oi? Rita, tem alguém brincando com alguma coisa aí? É minha cachorra, desculpa. Eles ficam tudo aqui do meu lado. Desculpa, gente. Pegando esse gancho, né? Já que você está falando dessa questão da dor, a gente vê muita coisa relacionada ao gozo, né? Diz que o gozo, quando ele é tão forte, chega até a doer, né? Então, é bem se cruza com isso que você está falando. Mas, na verdade, o que eu fiquei aqui intrigada quando eu li o texto do Freud, né, para essa aula, eu fiquei pensando muito, Cido, com a relação da angústia, né? Ela é esse intermédio, quando a gente fala desse duplo, né, que é o reprimido que retorna, existe aí um vácuo, né? Existe esse momento dessa mudança. É aí onde se instala a angústia, e a gente podia dizer que eu até anotei aqui, a angústia, ela seria essa fruição do medo? Eu fiquei... porque tem em alguns momentos que ele fala, né, da tradução de angústia pode estar ligada ao medo também, né? Eu anotei aqui no computador, não vou achar agora. Mas eu fiquei pensando sabe, esse espaçamento entre esse duplo, existe um retorno, existe um vácuo aí, não tem? Essa é aí onde se instala a fruição, porque na hora que eu li angústia, eu falei assim, gente, mas qual a relação da angústia com medo? Eu não consegui enxergar essa relação, porque para mim angústia é uma sensação de ansiedade, né? Mas aí quando eu fiquei pensando qual será a relação de medo, por que essas duas palavras se aproximam? Então eu pensei nesse espaçamento desse duplo e nesse movimento também de você retomar aquilo que te reprime, né? Pensei certo, Cido? Você está no caminho certo, sim. Aliás, adorei essa ideia que te ocorreu da angústia como fruição do medo. Interessantíssimo isso. Eu acho uma ideia interessantíssima. Porque... Desculpa, assim, só para te Pode completar, falar? eu fiquei pensando muito no quarto de despejo, né? Porque ela vive em constante angústia.
E esse, aonde se localiza esse medo, né? Então, e aí outra coisa que me surgiu também, quando você fala você citou, que eu já tinha visto também, desse espaçamento, que é o locus horribile, né? Quando você vai ter, então, essa questão do monstro como uma entidade, esse locus horribile, por exemplo, a favela, ela é esse espaço dessa angústia, né? E aí eu fiquei pensando se isso seria uma fruição. Sim, não deixa de ser, Rita. O que é a angústia? É o medo do futuro. É isso que é a angústia. Qual a relação da angústia com o medo? A angústia é o medo do futuro. É quando eu trago algo que não aconteceu ainda para o presente. Certo? Isso é angústia. Quem nos ensina isso é Lacan. Tá, gente? Quando Lacan explica a angústia, é assim que ele nos ensina. É o medo do futuro. Isso é angústia. Quando eu trago algo que ainda não aconteceu, mas que eu sei que pode ou vai acontecer, eu não tenho a paciência de esperar até isso ocorrer. Eu trago aquilo para o agora, para o presente, para este momento. Como aquilo não aconteceu ainda, isso vai gerar um sentimento de ansiedade exacerbada. O que é uma ansiedade exacerbada? Angústia. Certo? A angústia é uma ansiedade excessiva sobre alguma coisa. A ansiedade também. A ansiedade, ela participa justamente do espectro do medo do futuro. Por que eu fico ansioso? Eu fico ansioso porque alguma coisa ainda não aconteceu. E eu queria que acontecesse agora. Só que não depende de mim. Depende de outros. Certo? Então, o que eu faço? Eu fico naquele sentimento de tensão, é um sentimento de tensão, até que o objeto da minha ansiedade e ou angústia ocorram. Tá? Agora, quem permanece angustiado ou ansioso o tempo todo está fruindo o medo. Exatamente. Tá? Está fruindo o medo. Está o quê? Numa fruição, numa onda de medo. Certo? Tá? Então, ó, tomem cuidado aí, os ansiosos, os muito ansiosos, os que se deixam angustiar, tá? Porque a angústia a gente se permite deixar angustiar, tá? Ela é controlável. A ansiedade também. A ansiedade dá um pouco mais de trabalho, tá? Para controlar. Porque a ansiedade é uma questão de personalidade. Ela tem a ver com a personalidade, certo? É alguma coisinha ali do campo do Unheimlich, do campo do reprimido que retorna, tá? O que é uma ansiedade ou angústia constantes? Você permanecer nessa fruição de medo. É o monstrinho lá criado no inconsciente batendo na barreira do consciente, viu? Ele está dizendo, ó, eu tô aqui, viu? E o seu consciente está percebendo aquilo, não sabe o que é, não sabe como lidar com aquilo, é o medo do desconhecido. Certo? O medo do desconhecido. Esse desconhecido é o familiar, né? Aquilo que era conhecido de velho e é muito familiar. Não é o absolutamente desconhecido do Lovecraft, isso é outra ideia, tá? É o medo do desconhecido, tá? Então, ó, esse é o elemento, você está vivendo em permanente angústia, em permanente ansiedade, é porque tem coisinha mal resolvida lá no seu passado que está batendo ali, ó. Tá? Tá falando, ó, é um sinal, certo? Agora, no caso da ficção, a Rita trouxe a questão da favela, né? A favela pode ser tomada como um locus horribilis? Pode, porque é um espaço de violências de diversos tipos. Violência física, violência psíquica,
violência moral, violência ética, violência étnica, racial, violência de gênero, né? É um espaço de violência. É um espaço que representa a pobreza como sofrimento, né? Então, sim, é um espaço de medo. Locus horribilis é representações espaciais do medo, em que o medo está representado de alguma maneira, ou pelo terror, ou pelo horror, certo? Ou pela monstruosidade. Então, fatalmente, a depender da personagem, a depender do narrador, esse espaço vai gerar angústia e ansiedade. Por quê? Eu não sei prever o que vai acontecer comigo amanhã. Hoje eu estou assim, amanhã eu posso estar diferente. No caso de Quarto de Despejo, por que a personagem vive em permanente angústia? Uma das razões é, ela não sabe se no dia seguinte ela vai conseguir alimentar os filhos. Isso é causa de angústia, isso é causa de medo. Como eu sempre disse, já disse em outras aulas, angústia, ansiedade são gradações do medo. Sempre. Tá? Mas medo de quê? Medo do futuro. Tá? Ou medo do desconhecido. Que dá na mesma, porque o futuro é a representação ideal do desconhecido. Ou você sabe o que vai acontecer com você no próximo minuto? Eu não sei o que vai acontecer comigo no próximo minuto. A intenção é, certo, passar a palavra rapidinho para o Vitor, tá? Mas não sei. Pode ser que isso não aconteça, tá? Por falar nisso, ó, agora fala o Vitor, tá? E eu vou deixar anotada a Nayara e a Bruna. Pessoal que levantou a mão depois, Amanda, Henrique e Eric. Não. Hoje não, tá? Aula passada, vocês. Aula que vem, olha, aula passada, imagina. Aula que vem, vocês levantam a mão de novo para participar daquela aula, tá? Eu vou parar na Bruna, que foram os que originalmente levantaram a mão até o nosso intervalo, tá bom? Então, fala, Vitor, para a gente terminar a aula de hoje. Fala. Bom, Cido, boa noite. Quando você trouxe a ideia de monstruosidade, me veio à mente Fiorin, quando ele afirma que as figuras de medo elas mudam ao longo dos anos e de sociedade para sociedade, né? Isso explicaria o porquê filmes estadunidenses sobre invasão alienígena foram lançados durante a Guerra Fria, para revestir semanticamente aquele medo de uma possível invasão russa. E aí, quando você respondeu a Carla sobre o terror psicológico, que, como você disse, é um pleonasmo, eu me perguntei se esse terror psicológico não se trata de um nome dado a essas obras que fazem emergir esse Unheimlich em suas personagens, que é um medo moderno, né, e da fragmentação do ser, pós-guerra e tudo mais, e que é o que acontece, por exemplo, em filmes como Psicopata Americano, Psicose e outros filmes famosos, né? E que é capaz, aí que entra uma questão que eu fiquei, será que é capaz? Que é capaz de criar um nível psicossemiótico em que a oposição semântica mínima ela se assenta no psicológico, pondo um sujeito em seu estado consciente e o seu Unheimlich, que seria o inconsciente. Mas aí eu acho que eu viajei muito na maionese, mas eu não sei se dá para opor minimamente esses dois estados, porque seria brilhante explicar essas obras com base nessa oposição semântica mínima. Acho que você viajou um pouquinho, Vitor. Certo, eu acho que não sei, precisaria se trabalhar um pouco mais essa ideia e tudo mais. Primeiro, uma coisa psicossemiótica. Não faço ideia o que seria algo desse tipo, mas se a gente pensar, né, nas raízes das duas coisas, semiótico, signos, né, signos psíquicos. Pode ser? Eu acho que é ok, dá para se pensar em signos psíquicos, em elementos do psiquismo que indiciam algo. Por exemplo, angústia, ansiedade,
somatizações, psicoses e neuroses de todos os tipos. Acho que dá para a gente pensar dessa maneira. Acho que essa palavra funcionaria aí, certo? Agora, eu não entendi muito bem isso que você falou de uma oposição mínima. Veja, cuidado com quando você fala, quando a gente trata do Unheimlich. O Unheimlich, ele não é o inconsciente. O Unheimlich é um procedimento, tá? É um procedimento psíquico que envolve o inconsciente, tá? O inconsciente, ele é um dos elementos que compõem a psique humana. É inconsciente, os mínimos, inconsciente e consciente, tá? Eles são a dupla mínima. Além desses, tem mais dois. Um anterior ao inconsciente, que dá sustentação ao inconsciente e que é inacessível, tá? Que é o subconsciente, que é onde estão os elementos mais primais. Tudo que aconteceu, como por exemplo, quando você estava no útero da sua mãe, está no subconsciente, não no inconsciente. É inacessível, tá? E você tem o supraconsciente, aquilo que está para além do consciente, o social, a sociedade, a cultura, o que está fora, o outro, as alteridades todas que te rodeiam, que são desde os seus familiares até seus amigos, instituições sociais, seus pets, tudo isso impacta também na sua psique, tá? O Unheimlich é um acontecimento, um fenômeno, um procedimento, tá? É um procedimento de estranhamento, certo? É um procedimento que envolve repressão e retorno do reprimido, tá? Ele descreve esse procedimento. É uma palavra que significa esse procedimento, tá? O procedimento em si resulta em medo, nas suas diversas gradações, tá? Aquilo que era conhecido, passou pelo processo de recalque e repressão e voltou, gera medo, tá? Nas suas diversas gradações. Desde um medo psicossemiótico, para usar a sua palavra, que eu gostei dela, certo? Desde um medo psicossemiótico, angústia, ansiedade, crise de pânico e outras, até, dentro da ficção, cenas literais mesmo de terror e de horror. Fantasma, monstros, vampiros, zumbis, narrativas que são armadilhas em si mesma. A narrativa é uma armadilha e te coloca num espaço, por exemplo, de tortura, dor e punição. O Inferno de Dante, por exemplo. Psicopatia é o mesmo que patologia, certo? O que é uma psicopatia? É uma doença do psíquico. Uma doença psíquica, tá? Enquanto patologia é um termo geral para doença. Psicopatia, uma patologia psíquica, de qualquer ordem, tá? Então, eu acho que vai mais nesse caminho que eu coloquei para você. O Fiorin que você mencionou, perdão, o Fiorin que você mencionou é o José Luiz Fiorin, semioticista? Sim, o semioticista. É porque eu tava vendo... Mas essa é uma dúvida que eu tenho há muitos anos, Cido. Porque eu guardei lá da graduação quando eu vi semiótica. Porque eu fiquei na dúvida, tipo, como eu vou interpretar um psicopata no cinema? Tipo, ele pode ser representado, ora pelo... Fazer uma análise semiótica, ora pela versão dele que emergiu, e ora por aquilo que é inicialmente representado, porque o filme já não mostra de cara como ele é. Então, essas duas hipóteses, né, de leitura, que se completam e não se confrontam,
eu não sabia onde situar ela. Por isso que eu falei, psicossemiótica, que aí eu vou pela psicologia, que vai sendo linear, assim, na narrativa. E você mesmo acabou dando a resposta para isso, Vitor. Aliás, o seu próprio Fiorin já deu resposta para isso. O medo muda com o passar do tempo, fatalmente. O que isso quer dizer? As representações do medo mudam ao longo do tempo. Fatalmente, os signos que compõem uma representação do medo vão se alterar ao longo do tempo, a depender do quê? A depender da sociedade, a depender do intérprete, a depender do diretor do filme, do escritor do livro, a depender de fatores de ordem humana, social, certo? Então, sim, eu acho que eu até mencionei isso de alguma forma lá nas nossas primeiras aulas, que o medo muda com o passar do tempo, o foco de medo. Você pode tomar isso como signos. As representações do medo, elas vão mudar. Certo? Fatalmente. O medo em si permanece medo, porque medo, né? É uma força, um fenômeno da existência humana, faz parte da condição humana. Agora, o como ele se manifesta, ou seja, os signos pelos quais o medo é representado na ficção ou vivenciado na realidade empírica, isso com certeza muda ao longo do tempo e a depender da história, da cultura, da sociedade, da língua, certo? Tem muita coisa que é causa de medo, por exemplo, hoje, na nossa sociedade, que se você vai para a Grécia Antiga, por exemplo, não existe nenhuma palavra correspondente àquilo. Por quê? Porque aquele sentimento, aquela ideia, aquele signo relacionado ao medo não existia. E veio a existir depois. Tá? Então, acho que vai mais ou menos nesse caminho aí. Certo? Ao invés de você separar as coisas, como você estava fazendo na sua mente, junta elas. Junta as coisas. Tá? Junta a representação e o que é representado. Não caia na armadilha linguística dos semioticistas tradicionais. Separar signo de referente. Não caia nessa armadilha, meu filho. Certo? Não caia nessa armadilha, porque você vai quebrar a cara. Separar o signo do referente fica lindo só na teoria. Na prática não funciona. Especialmente na prática da interpretação da obra ficcional. Tá? Não faça isso. Não separe o signo do referente. Tá? Isso só funciona na prática, na teoria. E olhe lá, hein? E olhe lá, mais ou menos ali, fazendo um puta de um esforço argumentativo para fazer isso, né? E quem faz esse esforço argumentativo é o Ogden Richards lá, e por aí vai. Nem o Saussure foi tolo ao ponto de fazer essa separação. Certo? Então, cuidado, não faça. Na interpretação, na análise de uma obra ficcional e na interpretação, essa separação não funciona. Tá bom? Junta elas. Junta as duas coisas. O signo com o referente. E toma o referente também como signo. Certo? Bom, gente, por hoje é só, né? Tá ótimo, né? Terminamos com semiótica. Adoro, adoro. Então, vejo vocês semana que vem, tá bom? Na nossa aula, no começo da semana que vem, fala a Nayara e a Bruna Pascoal, tá bom? E aí a gente entra em Drácula e vamos explorar um pouco mais e tentar, né, clarificar melhor essa ideia do Heimlich, né? O que isso tem a ver com, né, o medo, o terror, o horror? Vamos dar prosseguimento, então, e vamos buscar nessa figura tão emblemática da ficção de terror e de horror, que é a figura do vampiro, o que é esse reprimido que retorna? Por que o vampiro continua retornando e retornando e retornando na ficção até hoje?
e todos os seus amiguinhos, né? Os seus parentes, todos os mortos-vivos, né? O vampiro é o epíteto deles, né? Mas os outros mortos-vivos também estão por aí. Zumbis, fantasmas, múmias e por aí vai. Tá bom? A gente se vê então semana que vem, pessoal. Boa noite para vocês. Bom restinho de sexta-feira, bom final de semana. Fiquem bem, tá bom?